Ok, então voltando, parando aqui na parte de arranjo, eu falei que ia resolver uma questão, né, em que se empregasse a fórmula de arranjo. Olha, aquela questão, vamos voltar aqui, aquela questão lá dos pares de sapatos, né, tá aqui, né, a questão dos pares de sapatos. Vamos pegar essa mesma questão aqui, tá bom? Deixa eu criar um espacinho aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Pronto. Então é o seguinte, quando é que eu posso usar o arranjo? Primeira coisa, né? Quando é que eu posso usar o arranjo? Para usar o arranjo, tem que ter dois pré-requisitos. O primeiro, a ordem dos elementos tem que ser importante, tá? Então, ao trocar de posição os elementos, esse novo resultado, ele tem que ser um resultado diferente do anterior. Então, aqui, no caso das caixas, né? Ao trocar as caixas de posição, por exemplo, aqui a caixa 20 está aqui. Se eu colocar a caixa 20 na quarta posição, vai ser outro resultado, né? Não vai ser a mesma coisa. Então, logo, a ordem dos elementos é importante. Aí eu posso usar arranjo? Tem outro pré-requisito. Além dessa ordem, seguinte, os elementos não podem se repetir, tá? Então, aqui nessa questão aqui da matrícula, aqui, ó, nessa questão 2 aqui, eu poderia, tá aqui, ó, ter resultados assim, né, ó, tudo 2, né, ou tudo 3, ou tudo 3 não, porque tem que começar com 1 ou 2, né? Poderia, por exemplo, ter tudo 1, tá certo? Então, os elementos, nessa questão aqui, os elementos que eu colocaria nessa posição aqui, poderiam se repetir. Nessa situação que os elementos se repetem, podem se repetir, eu não posso usar o arranjo. Então, nessa questão 2 aqui, não poderia usar a fórmula do arranjo. Na questão 3 pode, por quê? Porque a caixa 20 estando aqui, eu não posso ter duas caixas 20, tá certo? Caixa 20 aqui e caixa 20 aqui, não posso ter isso. Então, aqui as caixas sempre vão ser diferentes. Então, como as caixas sempre vão ser diferentes e a ordem das caixas é importante, aí eu posso usar arranjo, tá? E aí, como é que eu usaria o arranjo? Ó, então, vamos lá colocar aqui mais esses 4 espaços aqui, são das caixas, né? Então, isso aqui é da caixa 20, né? Aqui é a caixa 20. Ok? Então, veja o seguinte, eu tenho quantas caixas de sapatos ao total? São 90. Então, essas 90 caixas, vou escolher 4, né, para colocar aqui. Só que já tem uma fixa aqui, ó, a caixa 20 já está aqui. Então, para essas 3 posições aqui, para essa posição e para essa posição, vão concorrer a essas 3 posições 89 caixas. Vão concorrer a essas 3 posições, certo? 89 caixas vão concorrer a essas 3 posições. Então, como a ordem é importante e os elementos não se repetem, eu posso aplicar a fórmula do arranjo, que vai ser assim. Um arranjo de 89 caixas, né, para escolher 3. Tá certo? Ó, 89 caixas para escolher 3, porque essa aqui já está fixa. Tá? Então, tá aqui, arranjo 89 caixas para escolher 3. Então, vai ficar, aplicando a fórmula do arranjo, vamos aplicar aquele macete que eu falei. Repete aqui, ó, 89, repete 89, e aí esse 3 aqui, corrigindo aqui, 89. E esse 3 aqui vai indicar a quantidade de números que eu vou multiplicar. Então, são 3 números. É 89 vezes 88 vezes 87. Tá, pessoal? Então, observando aqui, ó, dá a mesma resposta, ó. 89 vezes 88 vezes 87. Tá certo? Então, veja aqui, ó, a questão poderia ter feito por arranjo, né? Mas eu preferi fazer pelo princípio fundamental da contagem. Então, repetindo, toda questão de arranjo pode ser resolvida pelo princípio fundamental da contagem. Eu sempre vou procurar fazer isso, tá? Mas é importante ter esse conhecimento aqui, tudo bem? De repente, até na prova, ele coloca assim, ó, bota lá, arranjo de 7, 3 a 3. Se você não souber a fórmula do arranjo, você não vai conseguir resolver isso aqui,
não é verdade? Então, tem que saber a fórmula do arranjo. Tudo bem? Então, vamos agora passar aqui a uma nova técnica, né? A próxima técnica vai ser aqui a permutação. Depois, pessoal, de conhecer aqui todas as técnicas, vamos fazer uma lista de exercícios do CESP, tá? Para a gente aprender, porque essa parte da análise combinatória requer muito treino. Vamos ver aqui, permutação. Permutação, começar pela permutação simples. A permutação simples é um caso particular do arranjo, ok? Na permutação simples, eu também vou poder utilizar o princípio fundamental da contagem. Mas vamos lá, vamos entender aqui o que é essa permutação simples. Deixa eu passar aqui. Tem um exemplo aqui, que é a questão 4. Essa questão 4 é uma questão do CESP, né? Tem aqui, vamos lá. Para formar-se um anagrama, permutam-se as letras de uma palavra, obtendo-se ou não uma outra palavra conhecida. Por exemplo, né? Veroal é um anagrama da palavra valor. Com base nessas informações, julgue os próximos itens relacionados aos anagramas que podem ser obtidos a partir da palavra valor. Então, vê aqui, ó, o número de anagramas distintos é inferior a 100. Então, o anagrama ele é obtido trocando-se as letras de posição. Então, permutação, pessoal, lembrem de permutação, você vai usar permutação toda vez que precisar trocar de posição os elementos. Não é para escolher, tá, elementos, é para trocar de posição. Por exemplo, na questão anterior da caixa de sapato, eu tinha, voltando aqui, ó, eu tinha aqui, ó, 89 caixas para escolher 3. Isso aqui não vai ser permutação, porque não é uma troca de posição. Já em permutação, é só simplesmente uma troca de posição, tá? Ou seja, todos os elementos são escolhidos. Ó, todas as letras de valor vão pertencer ao grupo. Somente vão trocar de posição. E não vão precisar escolher. Então, lá. E como é que faz isso? Como eu calculo a quantidade de permutações? A fórmula da permutação, né, que é a permutação de n, é n fatorial. Tá? Então, quem é esse n? N é o número de elementos. Valor tem quantas letras? Valor tem 5 letras. Né? Tem 5 letras. Então, vai ser o quê? Vai ser permutação de 5. Permutação de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120. Tá, pessoal? Pronto. Então, a resposta do item 1 é 120, né? Só que ele está dizendo que é inferior a 100. Como ele está dizendo que é inferior a 100, o item 1 está errado. Pronto, errado. Agora vamos passar para o item 2. Então, entenderam o que é permutação? Permutação é uma troca de posição. Então, quer dizer que numa questão de permutação, a ordem é importante. Tá? Aqui, ó, o veroal é diferente da palavra valor. Então, a ordem dos elementos é importante. Agora, o item 2. O item 2 diz assim, o número de anagramas distintos que começam com VL. Ó, ele está começando a complicar. Né? Que começa com VL é igual a 6. Vejamos aqui, ó. Vamos colocar aqui as 5 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar com VL, que ele quer com VL. Então, aqui, eu coloquei o V aqui, coloquei o L aqui. E essas 3 posições? Olha, essas 3 posições, eu vou ter 3 letras para colocar aqui. Quais são as 3 letras? Pode ser o A, né? Pode ser o O e pode ser o R. Então, 3 letras. E, ó, 3 letras para 3 posições. Ó, 3 letras para 3 posições é só uma troca de lugar. Né? Então, vamos lá. 3 letras para 3 posições é permutação de 3. Permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, o item está certo. Ó. Ele falou que é igual a 6. O item está certo. Item 3.
o número de anagramas distintos que começam e terminam com vogal é superior a 15. Então, eu peguei essa questão aqui, né, que ela vai esmiuçando, né, cada situação. Vamos ver aqui agora outra situação. 4, 5. Então, número de anagramas distintos que começam e terminam com vogal. Olha, vamos lá. Na palavra valor, deixa eu colocar aqui, ó. Na palavra valor, eu tenho quantas consoantes e quantas vogais? Eu tenho aqui 1, 2, 3 consoantes, né? 3 consoantes e 2 vogais. Okay. Aí ele quer que comece e termine com vogal. Aqui eu tenho até, poderia fazer de duas maneiras, mas eu vou fazer da maneira mais genérica. É assim, ó, vamos lá. Pessoal, aqui eu vou ter que usar, porque não é simplesmente uma troca de posição, né? Porque existe uma restrição. Existe essa restrição aqui, que tem que começar e terminar por vogal. Quando existe uma restrição, você vai também ter que usar o princípio fundamental da contagem, tá? E sempre você deve começar pela posição da restrição. Então vamos lá, qual a restrição? É aqui no começo e aqui no fim da palavra, né? Então eu posso tanto aqui, para calcular as possibilidades, eu posso começar pelo começo ou pelo fim, tá bom? Vamos começar aqui pela primeira letra. Pela primeira letra eu tenho quantas possibilidades de colocar aqui? Ó, tem que ser vogal. Como só tenho 2 vogais, então aqui eu tenho 2 possibilidades, né? Aí, daqui eu vou passar para cá. Por que eu vou passar para a última letra? Porque tem uma restrição também, é que ela seja vogal. Então, sempre você vai começar pelas restrições. Pronto, aí é o seguinte, aqui não existe repetição de vogal. Não posso repetir, vou trocar de posição. Então, como eu não posso repetir, e como eu só tenho 2 vogais, e como eu já coloquei uma vogal aqui, ó, já coloquei uma vogal aqui, então me resta só mais uma vogal. Como só me resta uma vogal, aqui só vai ter uma possibilidade. Uma possibilidade, tá ok? Então aqui tem 2 possibilidades de vogal. Aí eu fixei uma. Ao fixar uma, só vai me restar uma possibilidade por final. Agora vamos lá. E essas 3 posições aqui, ó? Essas 3 posições, eu vou colocar as consoantes, né? Como são 3 consoantes, né? O V, o L e o R. O V, o L e o R. Vou pegar essas 3 consoantes para 3 lugares, ó. 3 consoantes para 3 lugares, troca de lugar, é uma permutação. Então isso aqui vai dar permutação de 3, ó. Isso aqui vai dar permutação de 3. Tá? Então como é que fica o resultado? O total de possibilidades. O total de possibilidades vai ser, ó, 2 possibilidades, 2 vezes 3 fatorial, que é as possibilidades, 3 fatorial é as possibilidades aqui desse miolo, né? E no final aqui, ó, uma possibilidade. Então vamos lá. Então fica 2 vezes 6, que é igual a 12. Pronto, essa é a resposta. Tá? E ele falou que é superior a 15, né? Então está errado, não é superior a 15. Então item 3 está errado. Item 4. Item 4 é assim, número de anagramas distintos que começam com vogal e terminam com consoante. Então vamos aqui ser mais diretos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então começam com vogal. Eu tenho quantas possibilidades começando com vogal? Tenho 2 possibilidades. E terminar por consoante. Eu tenho quantas possibilidades? 3 possibilidades. Tá vendo? Sempre eu começo pelas posições que há restrição. Agora eu vou preencher o miolo. Olha, para esse miolo aqui, vão sobrar quantas letras? 3 letras. Eu não sei quais são elas, né? Porque é o seguinte... Porque vai depender, as letras que eu vou colocar aqui, vai depender da que eu coloquei aqui e aqui, né? Eu não sei quem são essas 3 que eu vou colocar aqui, exatamente. Mas são 3 letras possíveis para essas posições. São 3 letras que vão concorrer, né?
3 letras. Concorrer não, porque concorrer é um caso quando tem exclusão. São 3 letras que vão ocupar essas 3 posições, tá bom? Com essas 3 letras, eu vou fazer o quê? Vou fazer, como é 3 letras para 3 posições, eu posso trocar elas de lugar, então é 3 fatorial. Então, como é que fica? Fica o seguinte, total de possibilidades. O total de possibilidades é 2 possibilidades vezes... Aqui, o miolo tem quantas possibilidades? O miolo tem 3 fatorial de possibilidades. E, na última letra, 3 possibilidades. Vamos dar o quê? 2 vezes 6 vezes 3. Na conta, essa conta aqui, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. Né? E aí ele falou o quê? Que é superior a 44. Outro item errado. Ok, pessoal? Então, vou fazer agora o intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais questões.